Ei, pessoal, meu nome é Mariana Lima Muniz, e eu estou aqui para a gente fazer uma gameplay da peça jogo Desmemória. E vou contar assim, brevemente para vocês o que é isso. Faz parte do Teatro em Movimento Digital, que é uma plataforma web, é uma plataforma de criação, na qual a Tatiana Rubin, que é a coordenadora geral do Teatro em Movimento Digital, convidou 3 diretores, o Cacá Carvalho, a Bárbara Paz e a Yara de Novaes, para criarem obras que dialogassem com a internet, que dialogassem de forma estética, de forma procedural e de todas as formas possíveis, e também com o trabalho que ele já tem desenvolvido ao longo de tantos anos no teatro. Então, oi, Yara, que é um prazer enorme Ei, estar com Mari, você. tudo bem? Vou botar aqui para E o Lucas aparecer o Costa, Lucas. Ei, que é o Lucas, assistente de criação. Olá, prazer tudo estar bem, aqui. gente? Tudo bom? Feliz por estar aqui com vocês. Eu Eu também, também. muito. Eu queria que você falasse um pouquinho assim da gênese da ideia de fazer uma peça-jogo e da temática. Então, isso tudo começou quando a Tatiana nos chamou, né, Mari, que você já estava aí nessa nessa escolha também, quando chamou o Cacá, a Bárbara e eu, para que a gente fosse criadores, nós tivemos, assim, a alegria de ter um curso com o Matias Ampieres, que se chamava Clínica da Obsessão, e nesse curso a gente pôde desenvolver algumas ideias. Desde sempre eu queria fazer alguma coisa meio ligada aos games, ao jogo e tudo mais. E não necessariamente era essa temática que eu escolhi, que é esse encontro, esse reencontro com minha bisavó negra, né? Mas no final das contas, depois de uma semana de curso, eu cheguei à conclusão de que eu deveria trabalhar esse reencontro e tentar fazer um jogo em que eu pudesse percorrer esse caminho que na verdade daria na minha bisavó, uma busca de quem foi, quem é essa bisavó negra que não se tem notícia, que não se falou, que foi deixada ali embuçada e que não aparecia, e que hoje, né, eu sei e já intuía naquele momento que seria muito importante que eu a encontrasse ou a reencontrasse para que eu pudesse, então, né, assim, fazer um tipo de mudança na minha própria vida, né? Assim, dos paradigmas, sobretudo. Eu acho que foi isso, a partir daí a gente começou a desenvolver uma equipe maravilhosa, essa peça-jogo, que a gente tem o nome de Desmemória, que é um título de um poema da Elisa Santana, uma atriz e poeta e professora aí de Belo Horizonte, que é um poema muito lindo, né, Lucas? E que a gente, a princípio, ia usar o poema, mas ficamos só com o título, e que é um título que, por si só, já é muito, né, assim, significativo, né? Acho que é muito importante dizer, assim, que a gente tem uma orientação de primeiríssima grandeza, né, Lucas, que é a Leda Maria Martins, entre as outras orientações que nós tivemos. E eu me lembro muito da Leda nos falando da memória como algo que não está num determinado lugar, né? Ele não está no passado, não está no presente, está no futuro. Na verdade, a memória é algo espiralado. Não é? E isso foi muito importante, assim, sobretudo de pensar que não necessariamente eu fui ao encontro dela, mas que talvez ela tenha vindo ao meu encontro, não é? Que ela estava aqui ao meu lado, me rondando, conta de novo a minha história, descobre quem eu sou. Muito importante eu descobrir quem é ela, né, Lucas? Eu acho que se essa história tivesse sido contada de outra maneira, se essa bisavó tivesse sido enaltecida na sua força, na sua capacidade, né, assim, de negociar, digamos assim, com o opressor, né, e conseguir sobreviver no mundo e numa época em que era para ela morrer, as pessoas queriam, né? O sistema queria
matá-la, né, digamos assim, né? Se a gente tivesse, se a minha história, se a narrativa da minha família fosse uma narrativa que tivesse enaltecido isso, eu acho que eu teria uma vida completamente diferente. Não só eu, minha mãe, não é? Então, esse reencontro, essa redescoberta, eu acho que, na verdade, como diz muito bem a Leda e também a Diva Moreira no final do jogo, né? É cura. O jogo, primeiro, ele foi pensado de formas totalmente diferentes, e a gente chegou num modelo visual que é a mesa da Yara, né? Então, a estrutura do jogo é como se você fosse a Yara, você que joga é a Yara, e aí você vai ter disponível os materiais de pesquisa ou materiais de comunicação que ela tem. Então, você vai ter o celular, vai ter o computador, vai ter um mapa. Lucas, que na verdade foram os materiais que vocês tiveram efetivamente, porque Exatamente. toda a criação do jogo se deu durante a pandemia, então toda essa pesquisa, ela não foi em loco, né? Você vai usar o Google Earth para entrar lá em Mariana, enfim, a gente tem acesso aos materiais que vocês tiveram acesso na reconstrução Exatamente. dessa memória, né? E aí, Lucas, eu queria te perguntar, porque a gente está falando muito, a bisavó da Yara, a gente ocupa esse avatar da Yara, mas o que a gente percebe é que quando a gente joga o jogo, a gente olha para si mesmo, para a sua própria história. E eu queria que você falasse um pouco da recepção de pessoas que jogaram, né? Porque como é um jogo, a gente teve que fazer vários grupos de testes e várias pessoas jogaram e nos deram a sua percepção. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Primeiro que as pessoas, elas ficam muito surpresas com o jogo, com a forma, né, quando a gente fala assim, você pode testar um jogo, ele é sobre isso, a gente tem que dar algumas informações. As pessoas, elas ficam muito surpresas, né, porque tem muito de inovador, né, nessa experiência que a gente está fazendo. Então, a primeira impressão é que as pessoas ficam assim, querendo saber que está acontecendo, que história é essa, quem é essa mulher. E aí, a partir de algumas perguntas, muitas pessoas, muitos amigos, colegas de teatro, eles começam a se colocar mesmo como personagem. Eu fiquei agora pensando assim, nossa, olha como que tem uma ligação com o teatro do oprimido, que você substitui o personagem para resolver aquela situação dele ali, né? Então, É um especta-jogador, né? o Ao invés do especta-jogador. espectador, é o especta-jogador. Exatamente. O jogo foi muito interessante, que todo mundo que lidou com o jogo, de alguma maneira, quis saber da sua própria família, da sua própria história. Ele E instiga descobriu, né? e descobriu. E isso instiga as pessoas, falam assim, quem eu sou, de onde eu vim? Você sabe quem é a sua família? Será que algumas pessoas também esconderam coisas de você, independentemente de você ter, né, uma origem negra ou não? Mas quem é? De onde que se vem? Né? Nós, assim, as nossas relações familiares, elas são muito cheias de lacunas, né? E muitas coisas não querem, né? Sobretudo as coisas que foram mais fortes, e sendo as mais fortes, foram as mais determinantes para você ser quem você é, né? Normalmente elas são escondidas, né? Elas Aqui a são gente tem veladas. um depoimento muito Da forte, né, da Cida. Cida, que vai falar do eugenismo, né, do eugenismo como um projeto, da eugenia como um projeto que o Brasil abarcou no início do século XIX e que, de alguma forma, a nossa sociedade, e aí eu vou falar, né, assim, principalmente os brancos, porque é muito cômodo, porque é muito fácil, a gente comprou essa ideia. E se você for pensar no cotidiano, o quanto dessa ideia ainda persiste transformada em algo natural. E o importante dessa fala dela é justamente essa desconstrução
da naturalidade dessa ideia. Porque E- enquanto essa ideia for entendida como algo natural e não como um projeto de opressão, nós nunca vamos sair do lugar. E aí eu concordo com o Lucas que tem muito do teatro do oprimido. Teve uma época que vocês estavam pesquisando de forma muito forte o afrofuturismo, que a Cida fala antes, né, que é essa coisa de que é importante a importância do afrofuturismo como a importância de afirmar que existem e existirão negros, pessoas negras no futuro. E eu vejo muito disso nessa imagem da Josiane, que ao mesmo tempo que é uma coisa muito ancestral, telúrica, ela tem algo de futurista. Pelo menos isso é o que me passa. Você vê assim também, Lucas? Como que é? A gente foi nessa busca de referências, né, visuais principalmente, e né, pensando muito nessa questão da ancestralidade que de certa forma tentaram roubar, apagar, destruir, né, exterminar, e de como que a gente pega esses fragmentos, né, e constrói algo no nosso presente e tenta construir um futuro a partir disso, né? Então, nós somos seres fragmentados em relação a várias questões, e aí como construir um futuro a partir disso, né? Que não coloque o sofrimento, as dores em primeiro plano, né? Para que a gente não fique somente reduzido a essa dor, à subjugação, né? Que a gente veja realmente o que tem de bonito, de belo, o que tinha antes dessa guerra, né? Acontecer, da dominação branca acontecer. Então é muito importante esse olhar, né? É um olhar para o passado que já constrói o futuro, assim, é o tudo, né? A gente poder olhar o todo, né? Unidade, que seria o Moja, né? Então apareceram várias referências, assim, e é muito doido, assim. Eu acho super importante a gente conhecer as culturas africanas, as civilizações, e entender o que vem de cada parte, mas muitos de nós não sabe de onde veio exatamente, ou dos lugares que veio, né? Não tem os modos de vida, né? A gente não tem a comida, a gente não tem esse laço, mas a gente pode se apropriar disso, né? As pessoas negras, elas podem olhar para toda a herança africana e se alimentar disso, né? E se fortalecer a partir disso. Então, se os brancos tiraram da gente a possibilidade de saber se meu tataravô era um ferreiro, ele era um rei, ele era um guerreiro, eu posso falar, não, ele foi um rei. Eu posso colocar, não, eu sou de família de rei. Então, todos os negros e negras são reis e rainhas. E aí, e aí vocês têm o passado de vocês e nós podemos inventar o que a gente quiser e fortalecer, né? De certa forma, olhar para essa falta com criatividade e recriar um futuro também, né? Imaginar esse futuro, né? Imaginar esse futuro. Quando a gente começou esse projeto da Cena Web, lá em abril, né, Yara? Em março, foi muito justamente quando da pandemia. E acho que uma das reuniões que a gente teve, todos os criadores, uma das perguntas era: e isso que se faz pela internet é teatro? E aí eu, no momento, né, que já vinha dessa pesquisa, tinha a minha resposta, mas eu queria saber de vocês, assim, essa peça-jogo é teatro? Ou essa pergunta é relevante para vocês ou não? Eu, assim, sinceramente, Mari, eu acho que ela é uma obra que eu, Lucas, Vinícius, né, que somos do teatro, né,
o próprio barulhista, que é um cara, né, que tem uma relação com o teatro muito próxima, né, como um autor de trilhas de teatro. Essa é uma obra que a gente fez com os nossos parâmetros de teatro também. Né? Agora, assim, se a gente tiver que falar que isso é teatro, talvez a gente reduza até, porque eu acho que a gente está muito além de tudo, assim, talvez a gente não tenha que categorizar. Eu acho que nós temos aqui, não é, uma matéria teatral. A gente tem aqui uma essência teatral, né? Em tudo, desde da própria escolha do jogo, né? Da encarnação, digamos assim, né? Do jogador em mim, né? Nessa personagem, de uma certa presença, porque a gente precisa realmente de ter esse jogador ali em presença, ele precisa estar ali ao vivo jogando, ele realmente, se ele não jogar, o jogo não acontece, se ele for para lá também o jogo não vai para frente, então ele precisa estar ali em presença, em atividade, né? Que é mais ou menos o que acontece no teatro. Mesmo que você não tenha ações, né, assim, que sejam visíveis, né, para que você fazer, você está em completa atividade lá quando você está numa sala de ensaio. A minha sobrinha, Maria Luísa, quando ela jogou o jogo, eu até coloquei isso no nosso grupo, ela disse, cara, desses trabalhos digitais todos que eu vi, foi a primeira vez que eu tive uma sensação de estar no teatro. Eu tive uma sensação de estar ali ao vivo, participando daquilo que está acontecendo, né? De que está havendo um acontecimento que, se eu não estiver presente, ele não acontece, não pode ser guardado para ver depois. E que é uma experiência única, né? Assim, que ela vai ter, ela pode até voltar. Mas quando ela voltar a jogar esse jogo, certamente ela já viu algumas coisas, a cabeça dela já mudou, e quando ela voltar, já vai ser outro jogo, mesmo que ele esteja aqui. E no nosso caso, a gente pretende, inclusive, continuar fazendo esse jogo. Se Deus quiser, se a gente tiver um patrocínio, a possibilidade de fazer uma outra versão, de falar de outra maneira, de ir para... né, para os aparelhos móveis, porque até agora a gente só consegue fazer no computador. Computador, eu acho que é muito importante a gente falar dos meninos do game, né, que estiveram conosco, e que foi assim, também um aprendizado, né, Lucas? Conseguiram lidar com a nossa mentalidade caótica, né? Porque a diretora de teatro, ela pode chegar 5 minutos antes da estreia e falar, gente, vamos trocar essa cena aqui por uma música. Os diretores fazem isso com os atores, né? Vocês são diretores... E tudo bem. E tudo bem. Os atores falam, puta merda, mas não é possível, que mulher louca. Mas tudo bem, eles vão e fazem. No jogo, nossa, cara, aqui a gente vai demorar 1 mês para fazer isso que vocês estão pedindo. Se eu falar assim, gente, vocês poderiam trocar aqui ao invés da Neide entrar? Oi? Não, Yara, pelo amor de Deus. E olha que esses meninos, tanto o Sandro quanto o Marcelo e o Ítalo, são meninos, assim, que eles tiveram um envolvimento muito grande. Caso contrário, a gente não teria feito. Né, Lucas? Uma capacidade de organização. De organização, assim, de compreensão surreal da matéria, de respeito por nós, sabe? Até alguns momentos que eles ficavam assim, Yara, olha, realmente é isso que nós podemos fazer, é isso que dá para fazer. E porque, assim, tudo tem uma coisa de escovar códigos, vamos escovar os códigos. E eu falava assim, Lucas, será que a gente pede isso? Aí o Lucas falou, as conversas você é cara de pau mesmo? Pede. Mas o não a gente já tem. Uma coisa que você mudou, bugou o jogo.
Ai, meu Deus, agora já não joga mais, tem que fazer grupo de teste. E aí, é uma coisa que não acaba. Por exemplo, eu estava aqui fazendo a live, eu acabei de receber uma mensagem da Leda mandando o poema dela para eu ver, para colocar no início do jogo, exatamente por causa desses gatilhos emocionais que houve nos testes, né, Lucas? Assim, de algumas pessoas que tiveram mesmo uma relação muito intensa com a temática e acho que com a linguagem do jogo. Não é só a temática, como que isso está imbrincado. Porque isso que foi interessante, porque junto com os meninos a gente imaginava como que a gente poderia potencializar aquilo que a gente estava falando com o jogo. Por exemplo, se você não escolhe as palavras, a memória de Leopoldina acaba. Se você não consegue escolher as palavras para fazer uma biografia, mesmo que seja faltosa, vacante, a memória dela acaba. Se você quer fechar aquela janela sobre racismo estrutural, sobre o genocídio, né, que a gente está vivendo hoje no Brasil, você não vai fechar porque ela vai se proliferar, porque não tem jeito de você só fechar uma janela. E no final você tem que assentir que o sistema está com erro. Não é? Ô, Yara, já que a Leda te mandou, e aí já para acabar, agradecendo muito a presença de vocês, você não quer ler esse poema da Leda? Meu Deus, e a gente eu acho. acabe assim? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Toda história é sempre sua invenção. Qualquer memória é sempre um hiato no vazio. Olha a honra que nós tivemos de ter uma poeta dessa ao nosso lado, né? Nossa. Só tem que agradecer, agradecer, agradecer. Agradecer a você, Mari. Agradecer ao Lucas também. Cara, como vocês foram companheiros. Lucas, muito, muito irmão meu, você, Vinícius, sabe? O barulhista. O barulhista falou uma vez assim comigo, tudo bem, Yara. Eu pedi desculpa, ele falou, não trabalhamos com culpa. Ele falou, tudo bem, eu sou tipo você, eu sou aquele que corre atrás da professora, entrega a prova e corre atrás da professora para continuar escrevendo. E assim, eu tive uma equipe maravilhosa, nossa equipe, todos os atores, Alexandre Cioletti, Cida Moreno, Fafá Renó, Josiane, quem mais? O Lucas, né? Que foi ator também, que foi atriz também, o Vinícius, Mariana, o Pablo, né? Gobira, o Sandro, o Marcelo, o Ítalo, que cara incrível, né? Que nos abriu tantas portas assim de imaginação, né? De uma certa refacção assim de tudo que a gente normalmente pensa que é uma narrativa, né? Como que a gente pode refazer essa narrativa que a gente está acostumado a fazer no teatro, enfim. Foi muito bom. É isso, gente. E a Tatiana, né? Rubi, Babi, Amaral, maravilhosas também. Eu ia falar isso exatamente, né? Assim, da coragem da Tatiana em, como ela diz, pivotar esse projeto completamente, fazer uma coisa que ela nunca tinha feito, e da Bárbara Amaral, que é uma super produtora e Muito que, bom. quando o negócio realmente parece que não vai para lugar nenhum, chame a Bárbara que ele vai dar certo. Muito é mais bom. ou menos assim. Muito bom. Obrigada. Eu que te agradeço, Mário, foi muito bom. Lucas, beijo nas meninas beijo aí. A todos. Beijo no Kai, beijo, gente, muito obrigada.